Gente, pra quem não me conhece ainda, meu nome é Rafaela e esse aqui é o canal Viagem na Leitura. Então, eu vim trazer esse vídeo especial de Halloween falando um pouquinho sobre todos os livros do Stephen King que eu li até hoje. Mas eu vou falar um pouquinho sobre cada um, eu não vou me prolongar muito para o vídeo não ficar muito longo. Então eu espero que vocês gostem. Então o primeiro livro que eu vou falar para vocês é sobre um livro que eu acho que é o mais famoso do autor, assim, até para quem não é fã do autor, até porque tem filme e o filme fez bastante sucesso. É It, a Coisa. E nesse livro a gente vai conhecer 7 amigos que eles moram ali na cidadezinha de Derry. E nessa cidadezinha de Derry, crianças desaparecem, elas simplesmente desaparecem, elas evaporam, eles não sabem para onde elas foram, eles não encontram corpos, não encontram nada. Gira todo esse mistério ao redor dessa cidadezinha. Então esses amigos, eles se juntam meio que para investigar, para saber o que aconteceu, e eles começam também a ver coisas estranhas, começam a acontecer coisas com eles. E o que eu acho muito legal é que esse livro, ele não fala só de terror, só das coisas assustadoras que acontecem, mas ele também gira em torno de amizade, ele fala muito sobre lealdade, sobre coragem. Então a gente vê tudo isso no livro. Então ele é um livro que tem um pouquinho de tudo, e é um livro que é muito difícil de largar. Quando você termina essa história, você ainda está submerso, é muito difícil você sair daquele universo de It, a Coisa. E eu tenho certeza que se você ler esse livro, você vai gostar muito. E esse livro é o meu preferido da vida. Eu ainda não li nenhum livro que fosse melhor que o livro It, a Coisa. Ele é o meu livro preferido do Stephen King e o meu livro preferido que eu li até hoje. O próximo livro que eu li do Stephen King é o livro O Iluminado. Ele também tem uma adaptação para o cinema. Aqui a gente vai conhecer o Danny, que é um menino que é iluminado. Iluminado aqui no livro, ele quer dizer que ele é um menino que ele consegue perceber coisas que as outras pessoas não conseguem perceber. É como se fosse uma espécie de médium. Para vocês entenderem melhor, ele é como se fosse uma pessoa com mediunidade. Ele consegue perceber espíritos, ele consegue perceber coisas boas, coisas ruins, ele consegue ler pensamentos, consegue se transportar mentalmente para outros lugares, falar mentalmente com outras pessoas. Então ele é um menino iluminado. E o Danny, ele vai com a sua família para um hotel, o Hotel Overlook, onde o pai dele conseguiu um serviço temporário para tomar conta. E lá eles chegam e descobrem que o hotel tem coisas estranhas que acontecem lá. O Danny começa a ver coisas estranhas. E o pai do Danny, que é o Jack, tem alguns problemas com a bebida, ele tem alguns problemas de raiva, ele não se controla com algumas coisas. Ele às vezes não consegue se controlar as emoções dele. Então as coisas, os espíritos ruins que estão naquela casa, eles acabam se aproveitando disso. E Danny, como ele é iluminado, ele consegue perceber tudo isso. E esse livro aqui vai acontecer muitas e muitas coisas legais, muitas coisas assustadoras também. É um livro muito frenético, acontece muita coisa e é um livro que é muito legal, eu indico muito. E o próximo livro do Stephen King que eu li é o livro Doutor Sono. Esse livro aqui é a continuação do livro O Iluminado ou um complemento, não sei, talvez cada um vê de um jeito, mas eu achei que foi bem uma continuação. Aqui a gente vai ver o Danny, o mesmo menino iluminado lá do livro O Iluminado. Aqui ele já é um adulto, mas um adulto, vamos dizer que bem depressivo, assim. Ele sente um peso muito grande a respeito da mediunidade dele, do que ele sente, das coisas que ele vê. Esse livro aqui ele vai se passar 30 anos depois. E nessa história a gente vai conhecer a menina Abra, que é uma menina que só tem 12 anos, e ela também possui esses poderes, ou até maiores que os poderes do Dan. Ela é uma menina mais iluminada, é uma menina que consegue sentir mais as coisas, e tudo vai se fazer para ela se encontrar com um grupo chamado Verdadeiro Nó. Do que se trata o grupo Verdadeiro Nó? Esse grupo chamado Verdadeiro Nó, eles se alimentam do vapor das crianças iluminadas. Eles viajam pelos lugares procurando crianças que também sejam iluminadas, para eles tirarem esse vapor das crianças e se alimentarem dela. É como se fossem vampiros, mas eles não se alimentam de sangue. Eles se alimentam do vapor
da essência, vamos dizer assim, das crianças iluminadas. A Abra, ela é uma dessas crianças. Então, de um jeito bem legal, bem peculiar, a Abra e Den, eles vão se conhecer e vão tentar acabar com esse grupo. Gostei bastante dessa história, achei a história muito legal. Gostei bastante da ligação entre os personagens. E gostei também que o King teve essa ideia de mostrar pra gente o que aconteceu com aquele garotinho, o Iluminado. E sim, Doutor Sono é um livro muito bom. O próximo livro que eu li do Stephen King, na verdade, é o primeiro livro de uma trilogia. Algumas pessoas vão ali e acordam de madrugada, naquele frio, e ficam sentadas esperando, ou em pé, esperando numa fila para conseguir um emprego. Quando de repente surge um carro Mercedes e sai atropelando todo mundo que está ali naquela fila. O assassino foge, ninguém sabe quem ele é, e o investigador Bill, ele é a única pessoa que pode correr atrás desse caso. E ele começa a investigar o que aconteceu, mas infelizmente ele não consegue achar nada. E aí ele tá para se aposentar e ele não consegue solucionar aquele caso de jeito nenhum. Ele começa a entrar em uma depressão profunda, com desejo de se matar, desejo de morrer. Ele fica sentado em frente à televisão e não quer saber de mais nada. Ele não vê sentido mais nenhum na vida e ele começa a simplesmente querer desistir. Mas aí ele recebe uma carta de um cara que se intitula Mr. Mercedes. Ele diz que é o próprio assassino do Mercedes, que atropelou todas aquelas pessoas. E aí o Bill, ele é como se ele visse uma luz no fim do túnel para a existência dele. Ele começa a correr atrás desse caso e ele começa a investigar e correr atrás para saber quem é esse assassino. E eu acho que o mais legal de tudo, gente, é que o Stephen King, ele entra na mente do psicopata e faz a gente entender sobre aquela mente. Eu acho muito legal, ele faz você entrar na mente dele, entender o que ele está sentindo. E eu acho muito legal quando o Stephen King ele faz isso. E o próximo livro dessa trilogia é o livro Achados e Perdidos. A gente vai conhecer a história do Morris, que é um cara que é super fã de um escritor, mas ele fica muito bravo porque o escritor termina a história de um jeito que ele não queria que terminasse. E aí o que ele faz? Ele invade a casa do escritor e rouba todos os cadernos, todas as anotações, porque ele acredita que lá ele vai encontrar o final certo para o livro, o final que ele gostaria que tivesse tido o livro. Mas também, além de lá roubar essas anotações, roubar esses cadernos, ele também mata o escritor. E por causa desse crime ele é preso. Mas antes de ser preso, ele esconde esses cadernos em um lugar onde ele vai poder ler quando ele for solto lá, depois de todos os anos que ele pegou de prisão. Dentro da cadeia, ele já fica pensando naquilo, que quando ele sair, ele vai pegar aqueles cadernos e ele vai querer saber qual que é o fim do personagem. Ele quer dar um jeito de ler de qualquer forma aqueles cadernos. Só que antes dele sair, um pouco antes dele sair da cadeia, um menino de 13 anos acha esse caderno e acaba levando para casa. Finalmente, quando Morris é solto, ele vai atrás dos cadernos, mas não encontra. Agora esse menino está correndo perigo porque ele pegou os cadernos de um psicopata. E aí vai entrar Bill, que é o nosso personagem lá do Mr. Mercedes, com agora uma companheira que vão ajudar a proteger esse garoto de um cara que é um psicopata. Agora o próximo livro que eu li do Stephen King é o livro O Último Turno, que também é dessa trilogia, que é o último livro dessa trilogia. Esse livro, depois de tudo o que aconteceu lá no comecinho com o assassino Mr. Mercedes, eu não vou falar muita coisa porque senão eu vou acabar dando spoiler do primeiro livro, mas depois de tudo o que aconteceu, e aqui nesse livro o assassino do Mr. Mercedes, ele vai voltar de uma maneira diferente, lógico, mas nesse livro também nós temos o Bill novamente e a sua parceira. Mas nesse livro aqui o diferencial dele é que além, como o Mr. Mercedes e como Achados e Perdidos, eles são um livro policial, onde eles abordam psicopatas e essas coisas. Nesse livro a gente tem uma pegada de sobrenatural, que eu acho que o Stephen King ele resolveu colocar ali no final para dar aquela apimentada, para ser um pouquinho diferenciado. Eu acho que não ficou aquela coisa forçada, eu acho que deu certo. Ele fez uma narrativa assim que
deu pra encaixar o sobrenatural ali, eu acho que ficou muito legal. Não vou falar muito sobre esse livro porque eu não quero dar spoiler, porque ele faz parte da trilogia. E se você quer saber o que acontece nesse livro, então leia Mr. Mercedes e Achados e Perdidos primeiro. O próximo livro do Stephen King que eu li foi Tripulação de Esqueletos, que é um livro de contos. Eu gostei bastante. Por que eu quis ler esse livro? Esse livro é o livro que contém um conto, O Nevoeiro, que, se eu não me engano, é o maior conto do Stephen King, é o maior conto que ele escreveu. E eu já assisti a série, já assisti o filme também, então eu quis muito ler o conto para ver se era parecido, se era bem fiel à série e ao filme. E eu gostei bastante. Mas nesse livro também contém outros contos que são muito legais e vários deles são muito marcantes, porque o Stephen King tem essa coisa da descrição, que ele descreve as coisas com muito detalhe. Para algumas pessoas pode ser chato, não sei, porque descreve muito, mas eu acho que ele descreve de uma forma que aquilo, ele meio que carimba aquilo na sua mente e te faz imaginar muito melhor as coisas, te faz fixar muito mais a história na sua mente, te faz imaginar as coisas de uma forma real, que deixa tudo muito legal. E o próximo livro é Sob a Redoma, que é um calhamaço, que é o Stephen King, ele gosta de escrever livros grandes, e é um livro também que eu gostei bastante. Um dia, uma cidadezinha do Maine é completamente isolada do resto do mundo quando cai uma redoma por cima dessa cidade. É uma espécie, para vocês entenderem melhor o que eu estou querendo dizer, é como se fosse um aquário gigante e ela simplesmente cai e deixa todas as pessoas presas ali dentro. Tudo que passa voando, animal, helicóptero, avião, tudo bate na redoma, nada consegue sair, nada consegue entrar. E as pessoas ficam desesperadas porque o tempo começa a passar e elas continuam presas, sem saber se quando vão ficar sem comida, quando vão ficar sem água, sem saber o que vai acontecer, quem colocou aquele objeto ali, por que elas estão presas ali dentro. A história não vai girar em torno daquele domo, daquela redoma que está por cima daquelas pessoas, não. Na verdade, eu acho que gira mais em torno do conflito entre as pessoas, o que elas vão fazer ali quando elas estão isoladas. Muitas das vezes a gente vai ver lados ruins do ser humano, como as pessoas chegam a extremos em algumas situações. E nesse livro aqui vai acontecer muitas coisas. Tem personagens aqui que até hoje eu não gosto por causa de várias coisas, mas é um livro muito bom, um livro que te faz imergir na história. E eu acho que quando o livro faz isso, ele vale a pena ser lido. E o próximo livro do Stephen King que eu li foi o livro Outsider. O Stephen King, ele tem essa coisa de dar bastante detalhe e ele não deixa isso de fora quando ele está falando a respeito de qualquer coisa. E quando ele está descrevendo a morte, ele está escrevendo qualquer coisa, ele não tem papas na língua, ele descreve da maneira mais cruel e brutal. E talvez seja por isso que eu gosto muito da escrita dele, por isso que eu gosto dos livros dele, porque ele escreve o que vem na cabeça. Eu já fiz uma breve resenha, falei um pouquinho sobre esse livro num vídeo que eu fiz bem no comecinho do canal, que são 5 livros que eu indico para todo mundo. E eu vou deixar aqui no card da descrição, se você puder, quiser ir lá dar uma olhadinha. Então esse aqui é o último livro que eu li dele. É um livro assim de investigação, você vai ficar na dúvida de quem é o verdadeiro assassino, quem eles estão acusando realmente, você vai desconfiar de todo mundo, não vai saber o que está acontecendo, não vai saber se é uma coisa que é investigativa ou se tem alguma pitada de sobrenatural, mas eu não quero falar muito para não dar spoiler, né? Mas se você quiser saber mais sobre ele, eu vou deixar o vídeo aí e você pode ir lá assistir. E também foi um dos livros que eu mais gostei dele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu gostei bastante de falar para vocês sobre esses livros aqui, que eu sou apaixonada pela escrita do Stephen King. Eu amo muito os livros dele. E tenho vontade de ler todos os livros dele, apesar dele escrever muito rápido. Eu espero ainda conseguir ler os livros dele. A gente vai sempre intercalando com outros livros, então acaba que isso provavelmente vai demorar um pouco. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você já leu algum desses livros que eu falei aqui, se você tem vontade de ler algum deles, fala aqui nos comentários, converse comigo.
Eu vou estar respondendo todos vocês. E se você ainda não curtiu esse vídeo, não se inscreveu ainda no canal, já aproveita para curtir, já aproveita para se inscrever no canal. Compartilha para outras pessoas também, compartilha para quem gosta dos livros do Stephen King, compartilha para quem não gosta também, para conhecer um pouquinho dos livros dele. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e feliz Halloween! Tchau!